Então, hoje nós vamos dando sequência, né, ao estudo do livro Há 2000 anos. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5, o capítulo que se chama O Messias de Nazaré. E esse é um momento marcante da história, né, de Públio Lentulus, o senador romano. E é um momento que eu acho que cada um de nós deve sonhar, né, de ter um encontro direto com Jesus, a possibilidade de sentir a sua presença, o seu olhar, uma palavra dirigida dele, e é isso que vai acontecer hoje aqui. Só lembrando, o capítulo 4, né, que foi a semana passada, termina. Eles estão na Galiléia, toda a viagem deles é por conta da melhora da filha, e a filha está passando por uma fase muito difícil. Eles estão, inclusive, achando que já não tem mais realmente solução. E no quarto, ela cheia das feridas e tudo mais, terminou com ela pedindo a Públio que ela queria o profeta. O profeta que tanto estão falando naquela época, né? O profeta de Nazaré, que dizem, alguns dizem, é o Messias, né? Esperado, tão esperado. Então nós vamos começar agora o capítulo 5, o Messias de Nazaré. O dia seguinte amanheceu trazendo as mais sérias preocupações a Públio e a sua família. Ainda cedo, vamos encontrá-lo em íntimo colóquio com a esposa, que se lhe dirige em voz súplice e afetuosa. Considero, querido, que devais atenuar um pouco os rigores da posição em que o destino nos colocou, procurando esse homem generoso para benefício de nossa filha. Todos se referem às suas ações empolgados por sua bondade edificadora, e eu acredito que o seu coração se apiedará da nossa desditosa situação. O senador ouviu-a apreensivo e incerto, exclamando afinal: Pois bem, Lívia, acederei aos teus desejos, mas só a angústia que nos vai na alma me faz transigir de maneira tão rude com os meus princípios. Então, porque é algo muito difícil para ele mesmo, né? Na maneira que ele encara, né? O orgulho da posição em que ele se encontra, a falta, né, de uma espiritualidade maior. Então, para ele é muito duro dar um passo nesse sentido. Buscar alguém que para ele é algo sem muita importância. Mas pela situação da filha, ele acaba concordando, né, em ir. E eu fico pensando, né, quando eu leio esse livro, parece que tudo estava sendo arquitetado para que ele realmente tivesse esse encontro com Jesus. Porque a própria filha, né, a doença da filha, eles serem levados para a Palestina, ali para Nazaré, Jesus está acontecendo ser uma reencarnação que ele está prometendo ser uma reviravolta, né, com uma série de reencarnações de erros e tudo mais. Então, tudo me parece que está conduzindo o Públio à presença de Jesus, a esse capítulo de hoje. E aí, mas ele segue falando: Não procederei, todavia, conforme sugeres. Irei sozinho à cidade, como se me encontrasse em hora de simples entretenimento. Passando pelo trecho do caminho que nos conduz às margens do lago, sem chegar ao cúmulo de abordar pessoalmente o profeta, de modo a não descer da minha dignidade social e política, e no caso de sobrevir alguma circunstância favorável, far-lhe-ei sentir o prazer que nos causaria a sua visita, com o fim de reanimar a nossa doentinha. Então ele concordou, mas ele concordou com uma série de encenações para não descer de nível, né, segundo ele entende. Muito bem, disse Lívia, entre confortada e agradecida. Aguardo na alma a mais sincera profunda fé.
Vai sim, querido. Ficarei rogando a bênção dos céus para a nossa iniciativa. O profeta, que agora surge como verdadeiro médico das almas, saberá que atrás da tua posição de senador do império há corações que sofrem e choram. Públio notou que a esposa se exaltava nas suas considerações, deixando-se conduzir pelo que julgava um excesso de fraqueza e pieguismo. Entretanto, nada lhe admoestou a respeito, em face das amarguras do momento, suscetível de desvairar o cérebro mais forte. Deixou que as horas movimentadas do dia se escoassem com as claridades do poente, e quando o crepúsculo entornava as suas meias tintas na paisagem maravilhosa, saiu fingindo distração e alheamento, como se desejasse conhecer de perto a antiga fonte da cidade, motivo de atração para todos os forasteiros. Após haver percorrido uns 300 metros de caminho, encontrou transeuntes e pescadores, que se recolhiam e o encaravam com mal disfarçada curiosidade. Porque não era comum, né? Imaginem um senador passeando ali no meio da parte mais pobre. Uma hora passou sobre as suas amargas cogitações íntimas. Um velário imenso de sombras invadia toda a região, cheia de vitalidade e de perfumes. Onde estaria o profeta de Nazaré naquele instante? Não seria uma ilusão a história dos seus milagres e da sua encantadora magia sobre as almas? Não seria um absurdo procurá-lo ao longo dos caminhos, abstraindo-se dos imperativos da hierarquia social? Então, olha isso, mesmo ele indo, ele ainda está em dúvida se ele está fazendo certo, se não é besteira, se esse não é um encantador de almas, um feiticeiro, né? E não o que dizem. Em todo caso, deveria tratar-se de homem simples e ignorante, dada a sua preferência por Cafarnaum e pelos pescadores. Dando curso às ideias que lhe fluíam da mente incendiada e abatida, Públio Lentulus considerou dificílima a hipótese do seu encontro com o mestre de Nazaré. E como se entenderiam? Não lhe interessara o conhecimento minucioso dos dialetos do povo, e certamente Jesus lhe falaria no aramaico, comumente usado na bacia do Tiberíade. Então agora ele estava pensando, puxa vida, e mesmo que eu encontre o que ele já estava achando que era muito pouco provável, como é que eu vou conversar com ele? Porque a linguagem, né, variava muito, eram como se fossem dialetos, né, de cada região, de cada povo. O aramaico, que na verdade é a língua que Jesus falava mesmo, era uma língua que não era falada pelos nobres, né, aqueles mais estudados. Então, o grego, que era o mais erudito, né? Então, o próprio senador falou: como que eu vou me entender com ele se provavelmente ele fala na gíria, no linguajar, que eu não vou entender e ele não vai me entender? Profundas cismas entornavam-lhe do cérebro para o coração, como as sombras do crepúsculo que precediam aquela noite. O céu, porém, àquela hora, era de um azul maravilhoso, enquanto as claridades opalinas do luar não haviam esperado o fechamento absoluto do leque imenso da noite. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Então ele parou, né, nessa paisagem que eu imagino que era algo lindo, né, o local, o lago, o pôr do sol, né? E ele se encosta num banco de pedras ali e fica pensando em tudo isso.
nunca experimentara sensação idêntica, senão no sonho memorável relatado unicamente a Flamínio. Então, naquele dia, vocês lembram, ele estava vivenciando uma energia, um pensamento diferente. E só agora ele estava vivenciando algo de novo, na mesma, parecendo a mesma vibração. Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e o reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Então ele não era uma pessoa de se sensibilizar demais, inclusive com isso, com as belezas da natureza. E naquele momento ele estava vivenciando como um êxtase pelo envolvimento com a beleza da própria natureza, né? Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi neste instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Então, nesse contexto, ele ouve a chegada de alguém. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Vocês imaginam o que é encontrar com Jesus? E assim, a gente até então só tem descrições de Jesus pelo Evangelho, pelo Novo Testamento. Nesse livro, Emmanuel trata uma nova possibilidade de a gente ter notícias dessa figura do Cristo. E era nesse momento que Públio estava de frente a essa personalidade, como ele fala, né? Inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Então essa é a descrição de Jesus. Então, cabelos longos, como às vezes a gente vê nas fotos, né? E aí a gente ficava pensando, puxa vida, mas quem escreveu isso, né? Por que ele é assim? E aqui Emmanuel está confirmando. Existem, é claro, que alguns detalhes que os historiadores concluem o como era Jesus, né? Mas aqui Emmanuel está descrevendo como ele viu. Porque o senador Públio Lentulus, que está vendo, e infelizmente, nesse momento, ele ainda não é Emmanuel como a gente conhece, mas ele está descrevendo como ele teve esse primeiro contato com Jesus. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe haviam imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolavam-lhe dos olhos que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar.
Então, imagine isso. Olha o poder que Jesus tem. Porque esse orgulhoso senador, que até agora está se mostrando que ele vai, na verdade, fazer Jesus ver a felicidade que é fazer alguma coisa de bom para um senador, no momento em que ele encontra Jesus, ele chora e se ajoelha perante ele. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício. Olha aqui a questão até da linguagem, que ele achou que não iria compreender. Mas Jesus falando, ele entende tudo, como se fosse o próprio idioma, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Então, uma coisa, antes da gente começar a ouvir o que Jesus tem para falar para ele, já me chama a atenção, né? Ele não conseguiu nem falar nada ainda. E Jesus já foi ao encontro dele e começa a falar. E olha, o que ele fala é mais impressionante ainda. Porque a gente ouve falar tanto de Jesus. Jesus é tão admirável, apesar de eu acho que tão menosprezado, né, pela nossa forma de encarar o que ele fez por nós, pela humanidade. Mas eu tenho essa sensação que às vezes Jesus é algo tão distante, porque eu sou ainda tão imperfeito, porque eu sou uma pessoa tão sem a mesma significância, por exemplo, que pessoas como os apóstolos, como as pessoas importantes, né? E aí eu fico pensando assim, puxa vida, mas eu acho que Jesus não me conhece. E olha que nesse momento prova o quanto que Jesus conhece cada um de nós. Porque olha isso, o senador está passeando ali, fingindo que nem está atrás dele, ele vai ao encontro do senador, o senador não consegue falar nada. E olha o que ele começa a falar. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente, e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição soberana da fé e da humildade. Olha isso que Jesus começa falando. Além dele saber quem é o senador, além dele saber que o senador foi em busca dele, ele sabe que o senador procurou fazer isso de maneira até displicente. Falou, fosse melhor que me procurasse publicamente. Na hora mais clara do dia, não no final do dia, o dia escurecendo, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Porque se você tivesse essa humildade, né, conseguisse colocar de lado todo o orgulho que nós estamos tentando fazer com você, aí de uma só vez você teria mergulhado nessa jornada, que ainda a gente vai ver, ainda vai ser uma jornada com dificuldades por parte do senador. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza. E venho ao encontro do teu coração desfalecido. Ele não precisa fazer nada, Jesus sabe tudo. Ele fala assim, e eu então não estou aqui para julgar essas questões. Eu só vim porque você é um coração que está precisando de mim.
Públio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Então, olha isso, Jesus falou, Públio não conseguiu responder, repetir nenhuma palavra, e aí Jesus continua. Imaginem tudo isso que Jesus está falando para ele, é uma lição para cada um de nós também. Nas nossas dificuldades, nas nossas lentidões, né? Sim, não venho buscar o homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. Olha o que Jesus está falando, ele já está falando que sabe por que ele vai ali estar em busca de Jesus, vai acolher e deixa claro. E a sua filha vai ser tocada, não é por sua causa, porque o seu coração ainda é cheio de egoísmo. Mas olha isso. E sim, a fé e o amor de tua mulher. Porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então ele já deixa claro, Jesus já deixa muito claro para o senador. Quem tem o merecimento é a sua esposa. E é pela sua fé que eu estou aqui agora e vou agir na sua filha. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão. E aí, olha isso. Aí, Públio reagindo, pensando sobre tudo o que estava acontecendo e Jesus continuando sendo extremamente claro com ele. Ele não falou, ele não abriu a boca. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a sua regeneração, para a regeneração de toda a tua vida. Jesus está falando, isso daqui é um marco que vai ser na sua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Vocês têm noção dessa frase? Está no teu querer. Jesus está falando, eu estou aqui e isso pode ser tudo agora ou pode levar muito tempo com muito sofrimento. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade.
Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto distoso. Olha, Jesus já até está adiantando o que o endurecimento do orgulho dele pode fazer. E está deixando bem claro. Está na tua mão. Ninguém vai ferir o teu livre-arbítrio. Porque eu estou aqui para te dar uma oportunidade. Mas a decisão é sua. Está no teu querer. Aproveitar agora, olha isso, essa frase é marcante. Aproveitar agora ou daqui a milênios. Pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Então ele estava ouvindo tudo aquilo impressionado. Porque ele estava falando tudo o que era claro, o que era verdadeiro, o que era possível que acontecesse, inclusive. Mas ele estava impressionado com o desassombro e espanto, inclusive, porque muitas coisas ali para ele não concordava. Por exemplo, a questão da humildade, de passar por cima do orgulho, que para eles era virtude. E aí ele pensa, né? Humildade. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? Quer dizer, olha isso, ele estava começando a questionar agora. Quem é esse para falar assim comigo? Que sou um senador do Império Romano. O Império Romano, naquela época, era o Deus na Terra. Então, para eles, não existia ninguém acima do Império. Então, que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? Pensava o senador, né? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. Num minuto, lembrou a cidade dos Césares. Então, olha isso, Jesus previu tudo isso. E apesar dele ter sido tão claro, tão marcante na vibração para o senador, ele agora está voltando tudo, né? A questão do que ele acreditava ser realmente sólido, verdadeiro, que eram aqueles, o império, os monumentos, as construções. E aí nesse momento passa pela cabeça dele, né? Num minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Então, para ele e para todos os que serviam ao império, aquilo era glória. Aquilo era imortal. E aí Jesus, mais uma vez lendo os pensamentos de Públio, responde: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Olha isso. Gente, para alguém que está vivendo o império e não consegue se sensibilizar tanto com a espiritualização, com o próprio Jesus ali, né? Isso tudo parece um absurdo que Jesus está dizendo. Então, ó, todos os poderes do império são bem fracos. Como assim? E todas as suas riquezas bem miseráveis. Que absurdo pensar isso, né? Porque o império era o império. Agora, vamos pensar numa coisa? Cadê o Império Romano hoje? Jesus estava certo. O Império Romano passou. O poder que tinha acabou.
as suas riquezas. E Jesus está aqui. Até hoje, cada vez mais sendo estudado, tentado ser compreendido, vivenciado. Olha como Jesus, assim, tem a absoluta verdade para nos dizer, né? Mas para aquele senador ouvindo aquilo, e ele continua: as magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai que está nos céus. Um dia deixarão de existir as suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. E não é o que aconteceu? Hoje não existe mais o império. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis iníquas serão tragadas no abismo tenebroso desses séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação do homem: a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento de tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo dos deveres para teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Olha, além disso, olha o que Jesus fala. Não se esqueça, agora ainda assim aumenta a sua responsabilidade, porque você vai ver, se a tua felicidade é o restabelecimento da sua filha, você vai conseguir isso. Sua esposa vai conseguir isso. O senador quis falar, mas a voz tornara-se-lhe embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém, neste momento, nesse momento, notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces, no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente, observando que lágrimas copiosas lhe lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda, evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Nesse instante, contudo, suave torpor paralisou as faculdades de observação do patrício, que se aquietou estarrecido. Deviam ser 21 horas, quando o senador sentiu que despertava. Então o senador acabou dormindo ali. Leve aragem acariciava-lhe os cabelos e a lua entornava seus raios argênteos no espelho carinhoso e imenso das águas. Guardando na memória os mínimos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, em face da fraqueza de que era testemunho diante daquele homem extraordinário. Uma torrente de ideias antagônicas represavam-lhe no cérebro, acerca de suas admoestações e daquelas palavras agora arquivadas para sempre no âmago da sua consciência. Também Roma não possuía os seus feiticeiros? Buscou rememorar todos os dramas misteriosos da cidade distantes, com as suas figuras impressionantes e incompreensíveis. Não seria aquele homem uma cópia fiel dos magos e adivinhos que preocupavam igualmente a sociedade romana? Deveria ele, então, abandonar as suas mais caras tradições de pátria e família para tornar-se um homem humilde e irmão de todas as criaturas? Sorria consigo mesmo na sua presumida superioridade.
olha como dura pouco. Ele teve um encontro que assim, quase ninguém tem. A comprovação através de tudo que Jesus emanou, né? E disse para ele. E apesar de tudo de impressionante que ele viveu, ele logo começa a questionar e a arrumar desculpa para continuar no mesmo posto, na mesma posição. Sorria consigo mesmo, na sua presumida superioridade, examinando a inanidade daquelas exortações que considerava desprezíveis. Entretanto, subiam-lhe do coração ao cérebro outros apelos comovedores. Não falara o profeta da oportunidade única e maravilhosa? Não prometera com firmeza a cura da filhinha à conta da fé ardente de Lívia? Mergulhado nessas cogitações íntimas, abriu cautelosamente a porta da residência, encaminhando-se ansioso ao quarto da enferma e, ó, suave milagre! A filhinha repousava nos braços de Lívia com absoluta serenidade. Então, se lembrem, ele saiu no fim da tarde. Está voltando 9h30 da noite. A filha estava praticamente sem eles acreditarem que haveria qualquer tipo de cura. E agora ela já melhor. Com absoluta serenidade. Sobre-humana e desconhecida força mitigara-lhe os padecimentos atrozes, porque seus olhos deixavam entrever uma doce satisfação infantil, iluminando-lhe o semblante risonho. Lívia contou-lhe então, cheia de júbilo maternal, que em dado momento a pequenina dissera experimentar na fronte o contato de mãos carinhosas, sentando-se em seguida no leito, como se a energia misteriosa lhe vitalizasse o organismo de maneira imprevista. Olha isso. Enquanto Públio estava lá com Jesus e Jesus falando, Jesus estava atuando na Lívia. Alimentara-se. A febre desaparecera contra todas as expectativas. Ela já revelava atitudes de convalescente palestrando com a mãezinha, com a graça espontânea da sua meninice. Terminado o relato, a jovem senhora concluiu com entusiasmo. Desde que saíste, eu e Ana oramos com fervor junto à nossa doentinha, implorando ao profeta que atendesse ao teu apelo, ouvindo os nossos rogos, e agora, eis que a nossa filhinha se restabelece. Poderá, querido, haver felicidade maior do que esta? Ah, Jesus deve ser um emissário direto de Júpiter, enviado a este mundo em gloriosa missão de amor e de alegria para todas as almas. Ana, porém, que escutava comovida, interveio num gesto espontâneo e incoercível, oriundo da grata satisfação daquele momento. Não, minha senhora, Jesus não vem da parte de Júpiter. Ele é o Filho de Deus, seu Pai, e nosso Pai que está nos céus, e cujo coração está sempre cheio de bondade e misericórdia para todos os seres, conforme o Mestre nos ensina. Louvemos, pois, ao Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de humildade. Públio Lentulus acompanhou a cena em silêncio, intimamente contrariado com o verificar a intimidade estreita de sua mulher com uma simples serva da casa. Observou com profundo desagrado não só a espontaneidade da gratidão entusiástica de Lívia, como a intromissão de Ana na conversa, o que considerava ousadia. Num relance, mobilizou todas as reservas do seu orgulho para restabelecer a disciplina interna da sua casa e, retomando o aspecto arrogante da sua expressão fisionômica, dirigiu-se secamente à esposa.
me chama muito a atenção também. O quão glorioso foi o momento que ele teve com Jesus e o quão rápido é para ele voltar ao que ele sempre foi. Isso me chama muito a atenção e isso me faz ter medo, até dos nossos entusiasmos, quando a gente estuda, quando a gente lê tudo isso daqui e quando a gente volta para o nosso dia a dia. O como a gente admira e ao mesmo tempo nega. Então isso me chama a atenção. E Públio Lentulus, olha isso. Já na primeira circunstância, desagradando a posição de proximidade da esposa com a serva, já volta todo o seu orgulho e dirige-se nesses termos à esposa. Lívia, torna-se preciso que te coíbas desses arrebatamentos. Afinal, não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Olha isso, como não tem nada de extraordinário? A filha estava para morrer e está curada. Nada tem faltado à nossa doente no tocante ao tratamento e cuidados necessários. E era lógico que esperássemos uma reação salutar do organismo em face da nossa continuada assistência. Então, olha, ele já encontrando justificativas, desculpas, arrazoando para continuar agindo como ele agia. A gente, quando começou o livro, eu falei, comentei, né? Que essa é a história da mudança desse espírito. E a gente, quando começa a chegar perto da notícia, né, de que ele ia encontrar com Jesus, eu acho que é natural que a gente pense, né, nossa, então é nesse momento que ele se modifica totalmente, como num passe de lágrimas, de passe de mágica. Mas não foi. Ele teve sim um momento único que Jesus já previa que iria acontecer isso daí. Tanto é que deixou claro. Mas ele falou: dentro do seu coração ainda tem muito orgulho. Que se você quiser me seguir agora, é agora. Ou se não, séculos ainda de dificuldades, de sofrimento para te dobrar. Quanto a ti, Ana, disse voltando-se com arrogância para a serva intimidada. Acredito já cumprida a missão que te fazia demorar neste quarto. Porquanto, considerando as melhoras da menina, não vejo necessidade da tua permanência junto da patroa, que trouxe de Roma as servas do seu serviço pessoal. Ana fitou compungidamente a senhora, que mostrava no rosto os sinais evidentes da sua amargura pelo imprevisto daquelas palavras intempestivas. E fazendo ligeira e respeitosa mesura, saiu do aposento onde havia empregado as melhores energias da sua fraternal abnegação. Que é isso, Públio? Perguntou Lívia, fundamente comovida. Justamente agora, quando deveríamos mostrar à dedicada serva a alegria do nosso reconhecimento, procedes com semelhante aspereza? Tuas infantilidades obrigam-me a fazer. Que dirão da matrona, que se dá de alma aberta às suas escravas mais humildes? Como se haverá o teu coração com estes excessos de confiança? Noto com desgosto que entre nós existem agora profundas divergências. Porque essa demasiada confiança no profeta de Nazaré, quando ele não é superior aos magos e feiticeiros de Roma? E além disso, onde colocas as tradições de nossas divindades familiares, se não sabes guardar a fé em torno do altar doméstico? Não concordo contigo, querido, nestas ponderações. Tenho plena convicção de que a nossa Flávia foi curada por esse homem extraordinário. E me digam, como é que ele pode
negar se Jesus mesmo falou para ele? Ela vai ser tocada e é pela fé da sua esposa. Tudo que foi dito, ele ainda não consegue passar por cima. No instante de sua melhora súbita, quando ela nos falava das mãos sublimadas que a acariciavam, vi com os meus olhos que o leito da doentinha estava saturado de luz diferente, como nunca havia visto até então. Luz diferente? Certo desvairas, depois de tantas fadigas. Ou então estás contagiada das alucinações deste povo de fanáticos, em cujo seio tivemos a pouca sorte de cair. Olha a ingratidão de Públio, né? Não, meu amigo, não se trata de desvario. Não obstante as tuas palavras, que reconheço partidas do coração, que mais adoro e admiro na terra, tenho a certeza de que o mestre de Nazaré acaba de curar a nossa filhinha. E quanto a Ana, querido, acho injusta a tua atitude. Aliás, em desacordo com a tua proverbial generosidade com os servos de nossa casa. Não podemos nem devemos esquecer que ela tem sido de uma dedicação a toda a prova junto de mim e de nossa filha, nestes lugares ermos. Outras podem ser as suas crenças, mas presumo que a sua conduta honesta e santificante só pode honrar o serviço de nossa casa. O senador considerou a elevação dos conceitos da mulher, sentindo-se arrependido do seu ato de impulsividade, e capitulou diante do bom senso aquelas palavras. Está bem, Lívia. Aprecio-te a nobreza do coração e estimarei a continuidade de Ana nos teus serviços privados. Mas não transijo no caso da cura de nossa filhinha. Não admito que se atribua ao mago de Nazaré o restabelecimento da mesma. Quanto ao mais, deverás lembrar sempre que me apraz saber só a mim reservadas a tua confiança e intimidade. A servos ou desconhecidos não deve o patrício e com especialidade a matrona romana abrir as portas do coração. Sabes como acato as tuas ordens, disse-lhe a esposa mais confortada, dirigindo-lhe um olhar carinhoso e agradecido. E peço-te perdoar-me se te ofendi a alma generosa e sensível. Não, minha querida. Se existe aqui um problema de perdão, sou eu quem devo pedi-lo. Mas não desconheces que esta região me atormenta e apavora. Sinto-me confortado, reconhecendo a reação benéfica da natureza orgânica da nossa filhinha, porque isso significa o nosso regresso a Roma em tempo breve. Esperaremos apenas mais alguns dias e amanhã mesmo pedirei a Sulpício iniciar as providências para a nossa volta. Lívia concordou com as observações do marido, acariciando a filhinha reanimada e refeita do abatimento profundo que a prostrara por espaço de muitos dias. Intimamente agradecida, satisfeita a Jesus, pois falava-lhe o coração que o acontecimento era uma bênção que o Pai dos céus lhe enviara ao espírito maternal através das mãos caridosas e santas do Mestre. Públio, contudo, obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais, não desejava recordar a figura extraordinária que tivera ante os olhos deslumbrados. Olha isso. Obedecendo ao impulso de suas vaidades pessoais. Ele como se colocou uma venda. Procurou esquecer. Procurou criar uma realidade que não ofendesse, né, a posição política dele.
arquitetava castelos de teorias na sua imaginação superexcitada para afastar a interferência direta daquele homem no caso da cura da filhinha, respondendo assim às objeções do seu próprio espírito de observador e analista meticuloso. Não podia esquecer que o profeta o envolvera em forças ignoradas, emudecendo-lhe a voz e fazendo-o ajoelhar-se, dando-lhe, doendo-lhe ao orgulho despótico essa circunstância, considerada como dolorosa humilhação. Ideias martirizantes povoavam-lhe o cérebro exausto de tantas lutas interiores, e depois de uma invocação aos gênios protetores da família, no altar doméstico buscou repousar das amargas fadigas íntimas. Naquela noite, todavia, sua alma experimentava as mesmas recordações da existência pregressa nas asas cariciosas do sonho. Então, olha isso, ele teve mais uma vez a lembrança daquilo que ele teve conhecimento da encarnação passada dele. Viu-se vestido com as mesmas insígnias de cônsul ao tempo de Cícero, reviu as atrocidades praticadas por Públio Lentulus Sura, sua expulsão do consulado, as reuniões secretas de Lúcio Sérgio Catilina, as perversidades revolucionárias, sentindo-se de novo levado à presença daquele mesmo tribunal de juízes austeros e venerandos, que no sonho anterior lhe haviam notificado o seu renascimento na Terra em época de grandes claridades espirituais. Então ele foi lembrado em sonho para tentar reavivar nele, né? Inclusive esses erros do passado, né? Mostrando para ele que essa era uma reencarnação para que ele pudesse renovar. Diante daqueles magistrados veneráveis, ostentando togas alvas de neve, experimentou amarga sensação de angústia, batendo-lhe descompassadamente o coração. O mesmo juiz respeitável levantou-se no ambiente sublimado de luzes espirituais, exclamando: Públio Lentulus, por que desprezaste o minuto glorioso? Olha isso. Agora já uma conclusão daquilo que foi do passado, do que aconteceu com ele naquele dia, e já dando para ele as responsabilidades da escolha. Por que desprezaste o minuto glorioso? Com o qual poderias ter comprado a hora interminável e radiosa da tua redenção na eternidade. Estiveste esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolheste o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Prepara-te, pois, para trilhá-lo com destemor, porque preferiste o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Olha o que já está sendo dito para ele. Ele fez a escolha e arque com as consequências. Daqui para frente, prepare-se para o suceder dos acontecimentos nessa sua encarnação e na eternidade da sua busca. Sofrerás muito, porque nessa estrada o jugo é inflexível e o fardo pesadíssimo. Mas agiste com liberdade de consciência, no jogo amplo das circunstâncias de tua vida. Conduzido a uma oportunidade maravilhosa, perseveraste no propósito de percorrer a via amarga e dolorosa das provações mais ríspidas e mais agudas. Olha a sentença, né, que já está sendo lavrada para Públio Lentulus. Não te condenamos,
para tão somente lamentar o endurecimento do teu espírito em face da verdade e da luz. Retempera todas as fibras do teu eu, pois enorme há de ser doravante a tua luta. Ouvia atento aquelas exortações comovedoras, mas nesse instante despertou para as sensações da vida material, experimentando singular abatimento psíquico, a par de tristeza indefinível. Ainda cedo, sua atenção foi reclamada por Lívia, que lhe apresentava a pequena Flávia convalescente e feliz. A epiderme como que se alisara, submetida a processo terapêutico desconhecido e maravilhoso, desaparecendo os tons violáceos que anteriormente precediam as rosas de chaga viva. O senador recuperou alguma coisa da sua serenidade íntima com o verificar as melhoras positivas da filhinha, que apertou amorosamente de encontro ao coração, exclamando mais tranquilo: Lívia, é bem verdade que ontem à noite estive com o chamado mestre de Nazaré, mas com a lógica da minha educação e dos meus conhecimentos, não posso admitir seja ele o autor do restabelecimento de nossa filha. E em seguida passou a relatar de modo superficial os acontecimentos que já conhecemos, sem referir, todavia, os pormenores que mais o impressionaram. Quer dizer, ele resolveu contar para Lívia que ele teve com Jesus, mas não foi a fundo no que foi mais impressionante, né? Tentou deixar algo menos sublime, né, para que ele continuasse não atribuindo a melhora da filha ao fato da intervenção de Jesus. Lívia ouviu atenciosamente a narrativa, mas notando-lhe as íntimas disposições para com o profeta, que ela considerava criatura superior e venerável, não quis externar seu pensamento em torno do assunto, receosa de um atrito de opiniões inoportuno e injustificável. No seu coração, agradecia aquele Jesus carinhoso e compassivo, que lhe atendera às angustiosas súplicas maternais e, no imo da alma, acariciava a esperança de beijar-lhe a fímbria da túnica, com humildade, em testemunho do seu sincero reconhecimento antes de regressar a Roma. Quer dizer, Lívia, quietinha, não discordou de Públio, mas intimamente ela pensava: eu quero pelo menos beijar a túnica dele antes de voltar para Roma para agradecer o que ele fez pela minha filha. 4 dias decorridos, a enferma apresentava sinais evidentes de seguro restabelecimento físico, dando motivo ao mais amplo júbilo de todos os corações. Em radiosa manhã, vamos encontrar a jovem Lívia acalentando o filhinho, prestes a completar 1 ano, e instruindo a criada de nome Semele, de origem judia, designada para velar pela criaturinha, tal o interesse que demonstrava pelo pequenino Marcos, desde o instante de sua admissão ao serviço. Em dado momento, exclama a serva apontando para o largo caminho empedrado: Senhora, lá vem 2 cavaleiros desconhecidos a todo galope. Ouvindo-lhe a observação, Lívia pôde vê-los igualmente ao longo da estrada ampla e logo foi para o interior a fim de prevenir o marido. Efetivamente, daí a minutos, estacavam à porta 2 cavalos suados e ofegantes. Um homem trajado à romana, em companhia de um guia judeu, apeava rápido e bem disposto. Tratava-se de Quirilius, liberto de confiança de Flamínio Severus, que vinha, em nome do patrão, trazer a Públio e à família algumas notícias e numerosas lembranças. Essa surpresa amável encheu o dia de gratas recordações e sadios prazeres, motivando horas de das mais inefáveis alegrias. O nobre Patrício não esquecera os amigos distantes,
E entre as notícias confortadoras e considerável remessa de dinheiro, vieram doces lembranças de Calpurnia, endereçadas a Lívia e aos 2 filhinhos. Naquele dia, Públio Lentulus ocupou-se tão somente de encher numerosos rolos de pergaminho, por mandar ao companheiro de luta notícias minuciosas de todas as ocorrências. Entre elas estava a boa nova do restabelecimento da filhinha, atribuído ao clima adorável da Galileia. Olha lá. Os outros, Públio estava atribuindo a melhora da filha ao clima. Mas como possuía naquele valoroso descendente dos Severos uma alma de irmão dedicado e fiel, a cujo coração jamais deixara de confiar as mais recônditas emoções do seu espírito, escreveu-lhe longa carta em suplemento, com vistas ao Senado romano, sobre a personalidade de Jesus Cristo, encarando-a serenamente sob o estrito ponto de vista humano, sem nenhum arrebatamento sentimental. E por fim, Públio e Lívia anunciaram alegremente aos seus amigos distantes que retornariam a Roma possivelmente dentro de um mês, dado o perfeito restabelecimento da pequena Flávia. Terminado o longo expediente, já era tarde. Mas nesse mesmo dia, ao cair da noite, quando os 2 esposos se entretinham no triclínio a reler as doces palavras dos amigos dos queridos ausentes, tecendo as esperanças risonhas do breve regresso, eis que Sulpício se faz anunciar em companhia de um mensageiro de Pilatos. Atendendo-os no gabinete particular, o senador recebe a visita do emissário, que lhe dirige respeitosamente nestes termos: Ilustríssimo, o senhor governador da Judéia participa-vos haver chegado à sua residência dos arredores de Nazaré, onde espera o grato prazer de vossas ordens e notícias. Agradecido, replicou Públio, bem-humorado, acrescentando: ainda bem que o senhor procurador não está distante, ensejando-me pouca demora em Jerusalém, no meu regresso a Roma em breves dias. Então, Pilatos, né, chama eles agora, né, porque Pilatos já chegou na casa dele ali próximo, né, em Nazaré. Mas Públio deixa claro: vou sim, mas principalmente porque agora que a minha filha está curada, em breves dias, né, dentro de um mês, volto para Roma. Algumas expressões protocolares foram trocadas, mas Públio Lentulus não reparou nas atitudes de Sulpício, que lhe deitava olhares significativos. Quer dizer, Sulpício ouviu, foi cordial, né, segundo a etiqueta da época, mas intimamente ele tinha alguma coisa, né, que desagradava ele, alguma coisa que chamou a atenção, mas ele não exteriorizou para não mostrar. E assim acabamos. Esse capítulo que é marcante, né? É impressionante, porque é só de imaginar que esse que nos escreve esse livro, né, e outros tantos do Chico Xavier, foi alguém que teve esse encontro direto com Jesus e na época não entendeu. Não teve a humildade suficiente para poder aproveitar aquele minuto. Hoje sim, ele já tem condições e na verdade, uma das fontes maiores de estudo do Evangelho, de interpretação da doutrina ao lado do Chico. Mas naquela época ele ainda estava empedrado, né, com o coração endurecido, sem ter conseguido aproveitar esse minuto supremo, como foi dito. E aqui então encerramos esse capítulo. Vocês têm alguma observação, alguma coisa que vocês queiram dizer com relação a esse capítulo de hoje? Ai, Marco, é um pouco do que você falou, né? Dá até um medo de ver como o nosso ego pode cegar, pode criar desculpa, pode dar
qualquer tipo de chance da gente olhar para o outro lado, né, seguir o caminho errado. Quando a gente vê a história, né, aquilo que dizem, às vezes quando a gente olha no espelho retrovisor é fácil de ver, né? Mas quando você está vivendo, como a gente tem que estar mais atento, como a gente está vigiando, porque é muito fácil o ego levar a gente para o outro lado. E conforme você foi lendo, foi um pouco exatamente isso, assim, esse medo de quantas vezes de diferentes mensagens ou coisas que a gente vive no dia a dia, que a gente fica impressionado, que a gente percebe que tem muita informação e depois a gente fala, não, foi só um sonho, foi só Não é bem assim, né? coisa da minha cabeça, né? E a gente acaba deixando passar. Sim. E é justamente isso, mas eu acho que é principalmente isso, esse chacoalhão desse capítulo, é para que a gente consiga, né, e não se esquecer disso. E lutar contra, né, Lela? Porque isso faz parte, eu acho que ainda da nossa inferioridade, a gente querer se manter na zona de conforto de uma série de coisas, né, e ainda assim negar um caminho que é tão glorioso para a gente. Então que a gente possa, né, refletir bastante sobre isso e continuar aproveitando o que a gente está fazendo aqui, né, que é aprender com a história da vida dessa grande alma que hoje é para gente, né? Mas que vocês lembram, no começo do livro ele veio e falou, ele falou assim, eu não quero aqui contar para me vangloriar. Eu quero aqui para que vocês vejam o quanto a gente ainda carrega disso dentro da gente, o quanto que é fácil a gente escolher o caminho errado, apesar das inúmeras possibilidades que a vida nos apresenta, né? Então, que seja isso mesmo. Eva, Rádia, Gandolf, mais alguma coisa? Não, tudo certo. Então, beleza. Bom, agradeçamos profundamente, né, a Deus por isso que a gente tem. E uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Amém. Obrigada. Boa noite para todos, boa semana. Noite. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.